Dezembro de 2019. Os olhares do mundo inteiro se voltaram para a China após a identificação dos primeiros casos de coronavírus no país. 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declara emergência de saúde global em razão da disseminação do coronavírus. Na época, o vírus já havia matado mais de 200 pessoas na China, país epicentro da doença. Quase um mês depois, o primeiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil, na cidade de São Paulo. Na última sexta, foi a vez da Bahia registrar o seu primeiro caso, aqui na cidade de Feira de Santana. Uma moradora de 34 anos que havia viajado para a Itália e retornou para o Brasil no último dia 25 de fevereiro. Bem, eu vim aqui para a feira para conversar com os moradores, saber como é que está o clima na cidade diante dessa situação. Antes da confirmação do caso do coronavírus aqui na cidade, as pessoas já estavam meio apreensivas por conta do surto que teve, né? Todo mundo muito preocupado. E depois que se confirmou, as pessoas ficaram mais apreensivas ainda. Eu vejo pessoas próximas utilizando álcool em gel no bolso. Como eu te disse, já vi pessoas em ônibus com máscaras para poder se precaver do vírus, né? Andar pelo centro de Feira de Santana e não se deparar com algum morador falando do coronavírus é praticamente impossível. Desde que o primeiro caso foi confirmado, não se fala em outra coisa na cidade. Bem, o Breno, ele é estudante, morador aqui de Feira de Santana, né, e estava me contando aqui que ele está preocupado, sim, por conta dessa situação, não é isso, Breno? Isso sim, realmente traz muita preocupação, porque se trata de um vírus que a gente nunca tinha visto, entendeu? Os vírus que a gente tinha visto, a gente sabe como lidar, e esse realmente a gente não sabe. Eu me preocupo. Me preocupo porque é um vírus, né? Qualquer hora acontece com qualquer um, né? Ninguém sabe quem é a próxima vítima. Eu me sinto muito aflita porque eu trabalho aqui, um movimento, entendeu? Aqui no centro da cidade. Aí eu fico olhando para as pessoas assim, já com medo. O pessoal tosse assim, eu já fico sentida assim. Aqui eu toda hora passo álcool na mão e tal, tem que se prevenir, né? Tem também a questão das fake news, né? Que a gente sabe que rola em todas as redes sociais e que as pessoas ficam com medo e um pouco apreensivas com essas notícias falsas. Eu acredito que lavando bem as mãos, mantendo as condições mínimas de higiene que são necessárias, que não tem muito com o que se preocupar. No último sábado, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou o segundo caso da doença na cidade. Uma mulher de 42 anos, empregada doméstica da primeira paciente infectada. Apesar disso, Melissa Falcão, médica infectologista responsável pelo comitê montado para monitorar a situação, explica que não há motivos para pânico. Não há nenhum motivo de pânico, é um caso importado, a paciente não adquiriu aqui na cidade, ela esteve na Itália, em Milão, Roma e retornou. A paciente foi muito consciente, seria um caso que poderia ter passado despercebido, porque ela praticamente não sentiu nada, ela não teve febre, ela não teve tosse, ela teve apenas uma dor de garganta leve. Preferiu procurar uma emergência por precaução, por ter tido em países com risco e para evitar a transmissão para a própria filha e para as pessoas com quem ela convive. Ainda conforme a infectologista, apesar de não existir o risco de contaminação, a primeira paciente diagnosticada deverá permanecer em casa por pelo menos mais uma semana. A paciente está completamente assintomática, sem nenhuma queixa, fora de risco, mesmo assim sendo monitorada. Na segunda-feira termina o período crítico de transmissão, que seria os primeiros 7, 8 dias, e por precaução, nós vamos manter ela afastada do convívio social, do trabalho, pelo período de 14 dias. A empregada doméstica também segue em isolamento domiciliar e não apresenta risco de morte. Seguir algumas dicas de higiene é importante para ficar tranquilo em relação ao coronavírus. As medidas de prevenção são as mesmas utilizadas para prevenir a influenza, o HN1. Estamos no período de aumento de síndromes respiratórias. A gente precisa ter esses cuidados reforçados não só pelo coronavírus, como pela H1N1. Então, a gente precisa se manter pelo menos 1 metro de distância das pessoas que tenham queixas respiratórias. Sempre que estiver espirrando, procurar usar lenço descartável ou
espirrar na dobra do cotovelo, evitar fazer isso com as mãos, porque depois de espirrar nas mãos, a gente vai apertar a mão de outra pessoa, vai pegar na maçaneta da porta e vai acabar transmitindo para outras. Além disso, a higienização das mãos sempre, lavar a mão com água e sabão sempre que tiver oportunidade, manter o álcool gel na bolsa ou no bolso